pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 7ª aula para falar sobre mudança de base. Então, nas últimas duas aulas a gente viu o que são espaços vetoriais, subespaços vetoriais, vimos base, dimensão de um espaço vetorial e subespaços, e agora a gente vai falar sobre mudança de base, tá certo? Por quê? Porque às vezes não é interessante trabalhar com uma base, e sim com a outra. Então, como que a gente faz essa mudança de uma base para outra, né? Se eu tenho um vetor em uma base, como que eu escrevo ele na outra base? Tá bom? Sabendo essa mudança. Muito bem, tudo isso a gente vai ver nesta aula. Para começar, pessoal, a gente vai precisar ordenar uma base, fazer uma base ordenada. Então, aí no início das notas de aula, então eu falo aí que a gente quer fixar as ordens dos vetores dentro de uma base de um espaço vetorial, tá? Por que isso? Porque se eu suponho que eu tenho V, um espaço vetorial, e eu tenho B igual a V1, V2, Vn, uma base de V. Uma base que a gente fala que é uma base ordenada. Por que ordenada? Porque eu tenho aqui o primeiro vetor, o segundo vetor e o enésimo vetor. Então ela tem uma ordem, tá? Então, se essa é uma base, o que significa uma base? Significa que duas coisas, né? Que ela é LI, é um conjunto LI, e que gera o espaço todo. Se ele gera o espaço todo, então quer dizer que dado um vetorzinho dentro do meu espaço vetorial V, o que vai acontecer? Vai existir α1, α2, até αn números reais, tais que acontece o quê? O V vai ser α1 V1 mais α2 V2 mais até αn Vn, certo? Então eu posso escrever V como combinação linear dos elementos da base, tá? Isso que significa base. Significa que qualquer vetor do espaço V se escreve como combinação linear dos elementos da base. Tá certo, pessoal? Mas observe o seguinte, o que a gente observa primeiro aqui, que esses números reais, α1, α2 e αn, eles são únicos, né? Não existe outros, né? Suponha que eu tenho outros beta1 mais beta2, beta-n. Suponha que eu tenho outros beta1, beta2, beta-n, onde isso aqui é satisfeito, tá? Onde essa combinação linear aqui dá exatamente o mesmo V. Bom, se der o mesmo V, significa que essas duas coisas são iguais, tá? Então eu posso pegar e passar esse daqui para o lado de cá, né? Eu tenho uma igualdade, ó. Esses dois lados são iguais, tá? Então eu passo agora para o lado de cá. Então vai ficar beta1 V1 menos α1 V1 mais beta2 V2 menos α2 V2, assim por diante até beta-n Vn menos αn Vn, e isso igual a zero, tá? Esse termo aqui é igual a esse. Então o que eu fiz? Eu peguei esse e passei ele negativo para o outro lado. E aí eu só reescrevi aqui pertinho os que tem V1. Agora eu vou tirar o V1 em evidência, vai ficar beta1 menos α1 V1 mais beta2 menos α2 V2 mais beta-n menos αn Vn igual a zero. Veja, então eu tenho uma combinação linear de V1, V2 e Vn, né? Por quê? Porque cada um desses elementos são números reais, porque é a subtração de números reais. Então eu tenho uma combinação de V1, Vn dando zero. Lembra, o que significa dizer que um conjunto de vetores é LI? Significa que uma combinação linear deles é zero, se somente se cada escalar é zero, tá? E como esse conjunto aqui é uma base, então ele é LI. Se ele é LI, qualquer combinação linear deles é zero, se somente se cada
um dos escalares é zero. Então isso aqui implica que beta 1 menos alfa 1 tem que ser zero, beta 2 menos alfa 2 tem que ser zero, e até beta n menos alfa n tem que ser zero. Bom, mas beta 1 menos alfa 1 ser zero significa que beta 1 é igual a alfa 1, passando o alfa 1 para o outro lado. Passando o alfa 2 para o outro lado, a gente vê que beta 2 é igual a alfa 2, e assim por diante, até beta n é igual a alfa n. Ok? Então quer dizer que, olha só, essa escrita aqui é única, porque se eu tivesse uma outra escrita, a gente provou que os coeficientes seriam os mesmos, tá? Então essa escrita aqui, esses alfa 1, alfa 2, alfa n, são únicos, tá bom? Então dessa forma eu posso dizer, então, que esses coeficientes, alfa 1, alfa 2 e alfa n, esses escalares, eles determinam o vetor v. Então esse v aqui, esses alfa 1, alfa 2, alfa n vão ser ditos coordenadas do vetor v com relação à base b, né? Então quem são as coordenadas de um vetor com relação a uma base? Vão ser os coeficientes que aparecem quando eu escrevo esse vetor como combinação linear dos elementos dessa base, ok? Então dessa forma, aqui a gente já provou que é único, né? Esses alfaís. Então dessa forma eu vou ter o que? Uma matriz, né? Então associado ao vetor v, né? Na base b, então eu vou escrever dessa forma. Então a matriz do vetor v na base b vai ser a matriz coluna, onde cada linha aqui vai ser cada elemento. Então é alfa 1, alfa 2, alfa n, n por 1, tá? Então essa daqui a gente chama que é a matriz do vetor v na base b. E os elementos aqui são ditos coordenadas do vetor v na base b.